Pronto. Então, assim, na quinta-feira, a Martina virou para mim e falou bem assim, Gabi, você não vai liberar aquele material que você libera todo início de ano, porque, assim, eu fiz o mapa dos sonhos, conforme você orientou, conforme tinha no seu material, e, assim, eu realizei tudo. Então, eu já quero começar o de 2026. E aquilo me deixou tão feliz, sabe? Porque quando eu digo para vocês que eu gosto de comemorar os meus resultados, eu gosto muito também de comemorar o resultado das outras pessoas, né? De ver que vocês estão alcançando, realizando o sonho, como eu vi hoje. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o post da Chay falando da inauguração do consultório dela, porque assim, eu conheço um pouco da história, né, de cada um e eu sei cada degrauzinho, né, como é para subir, como é para alcançar, como é para vencer. Então, de verdade, gente, eu eu quero, né, que vocês almejem, independente de quem é meu aluno, de não ser meu aluno, né? O que eu quero realmente na vida de vocês em 2026 é a realização de sonhos. E aí, pensando nisso que a Martina tinha me solicitado, eu falei, gente, é verdade, todo ano eu faço o meu planejamento, meu plano, meu mapa dos sonhos. E 2024 eu compartilhei esse material, 2025 eu compartilhei, agora 2026, gente, eu não estava lembrando, de fato, eu não estava lembrando, né? Estava tão empolgada lá no descanso que eu não estava lembrando. Eu falei, não. Vou fazer, vou começar. E aí coincidiu com um podcast que eu ouvi no domingo, tá? E tive vários insights desse podcast do Joel J. Então, eu falei, pronto, aí, ó, era o que eu tava precisando para realmente realizar essa aula com os pilares do que eu acredito. Então, essa aula aqui é by Joel J, com a adaptação de Gabriela para enfermeiros, empreendedores, valorizando o que eu realmente acredito, né? Vocês me veem o tempo todo falar aqui de execução, execução, execução. E aí, quando eu fui preparar essa aula, junto com a Gabi e a, né, que as minhas alunas aí já conhecem, meu segundo cérebro, eu pedi algumas ideias de tema para essa aula. E uma das ideias que veio é essa, da intenção à execução. Eu falei, gente, isso tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu ensino, porque se tem uma palavra que vocês me ouvem falar muito aqui, é sobre execução, né? Afinal, sonhar é bom, planejar é bom, pensar grande é bom, mas se a gente de fato, gente, não executar, não se mover, não tiver ali, ó, a transpiração, o suor, a gente não vai ter resultado, tá? E eu não quero que vocês comecem 2026 cometendo alguns erros que vocês cometeram em 2025. Eu quero que vocês comecem assim com a visão de que vai fazer no seu tempo. Eu sempre digo que eu não procuro me comparar com ninguém, e isso de fato é verdade, gente. Né, na minha maternidade, é tanto que as pessoas ouvem pouco eu falar sobre as minhas filhas, né? De comparação, assim, de sobre comparar minha maternidade, meu relacionamento, minha vida pessoal, meu trabalho, não. Eu boto o meu objetivo, a minha meta, de acordo com a minha velocidade, e eu sigo o olhar ali para frente. Lógico que eu tenho algumas pessoas para me inspirar, alguns mentores para me orientar, mas não aquela comparação, ai meu Deus, Fabi fez isso e isso, eu não consigo fazer. Ai, Maristela tá fazendo isso, não. E aquela sensação que vai paralisando a gente, que vai angustiando a gente não executa, tá? Então, por isso que o tema da nossa aula hoje é da intenção à execução. Um planejamento real para um ano extraordinário, com os pilares que eu acredito para fazer um ano extraordinário. Porque a gente precisa sim pensar no nosso negócio, precisa sim pensar em ganhar dinheiro, não tem nada errado em ganhar dinheiro, em prosperar, mas a gente precisa entender que outros pilares devem estar alinhados para que isso se torne sucesso, né? Vocês sabem que eu falo de empreender para que você tenha paz, para que você tenha liberdade, para que você tenha tempo com a sua família, para que você tenha qualidade de vida, tenha tempo de fazer uma atividade física, cuide da sua saúde, do seu pilar religioso, do seu relacionamento, da sua fé. Enfim, né? Às vezes as pessoas romantizam o empreendedorismo ou associam o empreendedorismo de negócio somente a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, gente, não tem nada errado com isso, tá? Mas a gente precisa entender o que sustenta esse modelo de negócio, tá bom? Deixa eu olhar aqui o chat, que tem um monte de gente falando aqui. Me digam aí se está fazendo sentido para vocês. Tá fazendo sentido? É esse tipo de empreendedorismo que vocês acreditam? Obrigada, obrigada, Eliane. Obrigada, Pri. Cadê? Rô, tá aí. Feliz ano novo. Obrigada, Marina. Vamos lá. Então, para quem é essa aula aqui hoje, tá? Para você saber se você está no lugar certo ou não. Então, enfermeiras que já empreendem, querem definir áreas estratégicas no seu negócio, enfermeiras que têm dificuldade em estabelecer processos no negócio, e enfermeiras empreendedoras que desejam ter equilíbrio no negócio e vida
pessoal. Então, tem muitos aqui que não me conhecem, né? E eu gosto sempre de apresentar um pouco do meu currículo, né? Que agora vai ficar um pouquinho maior esse ano, porque eu estou iniciando o doutorado, porque eu acredito que o conhecimento é o que vai sempre te levar para o próximo passo, lógico que somado à execução. As pessoas às vezes associam que vão empreender, que não vão precisar estudar mais, que não vão precisar trabalhar para o outro, que vão trabalhar menos, e não é sobre isso, gente. A gente só pivota a rota. A gente constrói outra rota, mas essa rota ela é necessária também disciplina, execução, conhecimento, busca e aprimoramento, né? Eu sou especialista em algumas áreas, como auditoria, terapia intensiva, tenho MBA em gestão de clínicas consultório, estou concluindo outro MBA agora, já concluindo MBA e emendando no doutorado, né? Porque afinal, eu sempre digo que o meu discurso ele é coerente, né? Então não adianta eu estar falando aqui para vocês sobre mindset de crescimento, sobre empreendedorismo, sobre conhecimento e execução, e eu não viver isso, eu não estaria sendo Gabriela. Então, por isso, quando eu abro a câmera, eu olho no olho de vocês, eu falo sobre o que eu vivo. E não é o melhor modelo, o único modelo, não, mas é o modelo que eu acredito, tá? Então, hoje eu também sou mentora de mais de de 1.000 alunos em meus treinamentos de empreendedorismo. Sou empresária, tenho 2 empresas, um consultório aqui na minha cidade, tenho uma empresa de educação também. Sou palestrante em mais de 15 estados aí, na verdade já passou de mais de 20 estados. Tenho o prazer aí de levar um pouco do meu conhecimento, né, da minha vivência com empreendedorismo. Mas tudo tem um começo, né, gente? E eu sempre gosto de retomar a esse começo aqui. Sempre que vocês veem os meus posts, veem os meus reels, eu não trago muito esse assunto, porque eu gosto de trazer ele assim, como eu estou falando aqui agora. Que é sobre autoconhecimento, sobre mindset. E essa aula aqui da primeira segunda-feira, né, de 2026, do dia 5 de janeiro, não é uma aula de, ai meu Deus, vem Gabi com papo de coach, e vem Gabi com esse negócio motivacional, né? Eu estava até ouvindo esses dias um podcast do Cortella com o Joel J, que a gente não motiva ninguém, né? A gente inspira as pessoas para a ação. E é verdade. A gente inspira as pessoas a se movimentarem, a refletirem e essas reflexões promoverem ações diferentes. E é isso que eu acredito. Mas se hoje eu estou onde eu estou, se eu acabei de viver um Réveillon de folga, um Natal de folga, consegui pausar, respirar, foi porque essa Gabriela aqui, da foto, ela decidiu agir. Essa Gabriela, ela decidiu mudar. Lá atrás, lá em 2008, sem um conhecimento, 2008 não, 2018, sem um conhecimento necessário, tem todas as ferramentas, sem saber vender, sem saber precificar, mas com coragem, garra e determinação. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Todo mundo tem um começo, todo mundo tem o dia 1. E o que faz as pessoas prosperarem é justamente você ter a humildade de calçar o chinelinho em uma época, em uma data, né, como a gente está agora, não que precise virar o ano para você tomar grandes decisões, mas sempre no início de novo ano a gente está ali com mais gás, com mais fôlego, pelo menos comigo, é assim, para analisar o que a gente pode fazer diferente, para crescer em áreas que a gente às vezes prometeu e não cresceu, avançar em áreas que a gente prometeu que iria avançar e não avançou. Justamente, gente, porque eu não quero que vocês façam parte dessa estatística aqui. Porque quando eu comecei a empreender, e hoje eu continuo validando isso, é meu plano A. Então, é ele que tem que dar certo. Se você me perguntar, Gabi, onde é que você quer estar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? É empreendendo. Esse é o meu plano A. Com o meu notebook, o meu celular, a internet e disseminando o meu conhecimento aí para o Brasil, para o mundo, de qualquer lugar. Esse é o meu plano A. Então, a gente precisa fazer dar certo. Ó, a Martina entrando aqui agora, ó, só porque eu já falei dela. Vocês têm que agradecer a Martina, viu? Fale, Martina, obrigada. Gabi resolveu dar essa aula aqui por sua causa, que nem ela estava lembrando dessa movimentação toda. Então, 3 em cada 10 empresas, né? Pessoas que abrem o próprio negócio, encerram suas atividades do primeiro ao 5º ano de vida empresarial. E não é nessa estatística aqui que eu quero que vocês façam parte. Eu quero que vocês vivam o empreendedorismo com resultado. E aí eu trouxe para vocês 9 pontos, né? Que eu acredito, de fato eu acredito, gente, porque quando Martina, né, conversou comigo. Martina, eu estava falando de você aqui, viu? Só depois você assistir no início da aula para você saber. Que, inclusive, essa aula está acontecendo aqui por sua causa. E aí, com o que Martina me falou, e aí depois, eu, ouvindo o podcast do Joel J, esses 9 pontos é o que eu acredito.
E eu falei, não, eu preciso transbordar isso na vida de outras pessoas. Então, gente, ponto número 1, eu vou trazer 9 pontos aqui para vocês que, de fato, eu acredito que pode transformar o negócio de vocês, que pode transformar a trajetória de vocês, saindo da intenção para a execução. Eu já falei para vocês. A primeira palavra que vocês devem gravar de tudo que eu falar aqui é execução. É execução. Toda vez que vocês pensarem em desistir, em procrastinar, em achar que tá difícil, lembrem dessa palavra. Olha, eu assisti uma aula lá com o Gabi, me comprometi no dia 5 de janeiro de 2026 e eu me comprometi a executar, tá? Então, primeiro insight é esse. Eu já quero ouvir aí no chat. Quem, gente, vai colar comigo? Quem tá com foco na execução? Bota aí pra mim no chat. Bota aí pra mim no chat que eu quero ver, tá? Que vocês não estão nem aparecendo aqui me produzir toda. Tô nem vendo a cara de vocês, não admito isso. Dona Raquel, que nem apareceu aqui ainda para me dar um oi, minha irmã mineira. Então, botei até meu look aqui, gente, de ano novo. Como assim? Apareçam aí que eu vou querer tirar uma foto, viu? Mari, maravilhosa. Eu tô vendo Mari, Chay, o resto todo aqui não tá aparecendo não, gente. Ah, agora apareceu aqui, apareceu Marcos, Ah, gente, muito bem. Gente, por favor, viu? Aqui, Eliane, pronto, agora sim. Tá vendo vocês? Como assim, gente? Não. Tem que começar literalmente com tudo, minha filha. Vamos lá. Então, gente, isso aqui é uma coisa que eu acredito, que eu aplico, como falei pra vocês. Aplico na minha realidade. Porque eu gosto de falar da minha realidade. Porque na minha realidade eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho 2 filhas, uma delas tem 2 anos, né? Então, para que vocês vejam que para mim também é difícil. Que para mim também é todo um malabarismo para fazer isso dar certo. Então, tudo que a gente foca, a gente expande. E às vezes a gente fica dissipando energia aqui, energia ali. Aí você pode virar para mim assim, Gabi, mas você faz tanta coisa, você empreende lá no consultório, você empreende na sua empresa de educação, e uma vez por mês você viaja para o COFEM e tal. Como é que você faz isso, gente? Eu não comecei tudo ao mesmo tempo. Eu não comecei tudo ao mesmo tempo. Primeiro eu comecei com o digital, depois eu comecei com a Forquer, depois eu comecei com o COFEM e agora eu vou começar o doutorado. Cada um no seu momento, cada um na sua etapa e lógico que abrindo mão de algumas coisas pelo caminho, no sentido de que, por exemplo, quando a minha filha nasceu, eu precisei pedir desligamento da faculdade que eu dava aula. Então, eu dava aula na graduação, né, para enfermagem, dei aula por 6 anos, mas quando a minha filha nasceu, eu falei, não vou. Primeiro que veio a pandemia, né, ela nasceu na pandemia, pós-pandemia, eu fiquei um tempo ali, ainda online, e presencial em data de prova, eu falei, eu não vou ficar pegando estrada à noite, porque eu moro em Itabuna e dava aula em Ilhéus, com a minha filha aqui de 6, 7 meses em casa com meu esposo sozinho. Então, eu optei e pedi desligamento da faculdade. Então, é isso que a gente precisa entender. Hoje, no teu ano de 2016, 2026, onde você vai concentrar a sua energia? Onde você vai colocar foco? Em qual área específica, em qual pilar específico da tua empresa você vai colocar foco? Porque quando a gente acha que tudo é urgente, a gente não faz nada. E aí, várias pessoas vão solicitando, e uma coisa aparece, outra coisa aparece. Eu estava até conversando com a Eliane sobre isso. E a gente precisa aprender a dizer não. Porque quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Você está dizendo não para o seu sonho. Você está dizendo não para um projeto que iria ali, sei lá, trazer uma prosperidade financeira para tu ter mais tempo com a tua família. E você está dizendo sim para todo mundo. Mas esse ponto que era o seu foco no ano de 2026, você deixou de lado. Então aprenda a dizer não. Se não for um sim óbvio, é um não. Se você começou assim a pensar, mas espera aí, eu vou pensar, eu vou conversar com meu esposo, deixa eu... Então a resposta é não. Por isso que nessa época aqui do ano é importante vocês sentarem e alinharem não só no teu negócio, alinhar no teu casamento, na tua família, com os teus filhos, o que é que vai ser prioridade. Porque senão, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E, gente, o mundo foi feito para a gente se distrair. A vida foi feita para a gente se distrair. Acontece isso comigo todo dia. Antes de estar aqui preparando essa aula, antes de estar aqui dando essa aula para vocês, eu fui colocar Anabela para dormir. E aí eu fui entrar no celular para fazer alguma coisa do link, para pegar o link dessa aula e fazer as mensagens que eu ia mandar.
Pois rapidinho eu já tava lá olhando os rios. Aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu nem passei a roupa ainda, tenho maquiagem para fazer isso aí. Vocês entenderam? Então é isso que a gente precisa colocar. Foco. Foco nas áreas que você quer para tua vida. Eu tô com foco em várias áreas, né? Agora, inclusive, eu tô no hiperfoco da corrida, né? Até falei com Mari hoje, eu falei, Mari, me encontrei, minha filha, tô no hiperfoco. As compras de dezembro foram todas de roupa, óculos, relógio, tênis, então estou no hiperfoco agora da corrida, porque de fato esse ano eu vou me priorizar, né? Inclusive encontrei uma colega hoje na academia e falei isso, que às vezes a gente se perde, né? No sentido não é que a gente se deixa de lado, mas eu passei pelo processo de uma gravidez, depois a segunda gravidez, e aí a gente vai, né? Vai ali, é alimentação saudável para o filho, a gente come qualquer coisa. E tudo para o filho e a gente vai de qualquer jeito. Eu falei, não, esse ano de 2026 vou fazer tudo isso também, vou priorizar as coisas das minhas filhas, mas vou me colocar também como prioridade. Então, esse ano, inclusive, já estou confessando aqui para vocês, esse vai ser um dos meus focos, né? Na minha vida para esse ano de 2026. Gabriela Pilar Saúde. E eu vou me colocar em primeiro lugar. E não que para eu estar em primeiro lugar cuidando de mim, eu deixe de cuidar da minha família, do meu esposo, das minhas filhas. Não é sobre isso, tá? Ponto número 2. Tempo. Gerencie o seu tempo e minimize interrupções. Gente, acabei de falar sobre distração, né? E assim, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar. E equilibrar principalmente o tempo dentro da nossa cabeça. Preocupação, ansiedade, coisas que a gente está lá que nem aconteceram ainda, né? Que eu, até nesse podcast de Joel J, ele fala que 95% das coisas que a gente se preocupa, elas não acontecem, né? Ficaram só na nossa cabeça. Então, assim, gerencie o seu tempo e minimize interrupções, né? Estou falando aqui para boa parte das mulheres, e isso foi uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com a maternidade. A minha maternidade me deixou muito mais focada, disciplinada e determinada. Por quê? Porque eu só tinha aquele tempo. Era o tempo da dormida, era o tempo da escola. Então, eu só tinha aquele tempo para fazer. Se eu não fizesse naquela hora, eu não sabia se eu ia conseguir fazer depois. E olha que a gente ainda se programa e acontecem tantas outras coisas que desprogramam a gente, que é normal, né? Mas assim, eu fiquei muito mais focada e disciplinada. Então, hoje, quando eu tenho atividade para fazer, é celular no não perturbe, é realmente foco, sem olhar. Inclusive, eu utilizo um método de estudo, né? Então, essas coisas assim eu só conto nessas aulas, tá, gente? Vocês não vão me ver no Instagram falando sobre isso. Então, por exemplo, eu utilizo o Pomodoro, né, como método de estudo. Inclusive, utilizei agora para passar no doutorado. Então, assim, quando eu falo para vocês que dá certo, não é, ai, Gabi, é o seu jeito. Não. São ferramentas que já existem, gente. Se eu vou procurar aí, pesquisar sobre o Pomodoro, existe não sei quanto tempo, né, Gabriela, que inventou, não. Então, é a gente estar atento a essas ferramentas, a essas técnicas que podem aumentar a nossa performance e produtividade. Acorde mais cedo e tenha o seu horário para você. Pense 30 minutos na sua vida com maturidade. Eu sempre digo para vocês, gente, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que é necessário, tá? E eu quero estar aqui no dia 5 de janeiro dizendo isso para vocês, porque é isso aqui que eu vivo. Eu falei para vocês que eu me coloquei como prioridade esse ano, não falei? Acabei de falar. Acabei de falar. Só que para isso acontecer, vocês acham que eu tô deixando minhas filhas em qualquer canto? Vocês acham que eu tenho alguém em rede de apoio para me ajudar? Não. Eu simplesmente estou acordando 5 horas da manhã. Já acordava desde sempre, né? Do último ano, já não é assim, ah, Gabi começou a acordar agora em 2006, não. Já acordava, só que agora eu vou acordar um pouco mais cedo. Eu acordava às 5h20, 5h30, só que agora eu vou acordar um pouco mais cedo, porque eu coloquei a meta da leitura também, né? Vocês viram hoje, né? Que eu já selecionei os livros que eu vou ler. Então, assim, não alterei a rotina do meu esposo, não alterei a rotina das minhas filhas, mas precisei alterar a minha rotina, no sentido de que acordar meia horinha mais cedo, 15, 20 minutos mais cedo, para fazer ali 15, 20 minutos de leitura. Aí você para e pensa, Gabi, somente 15, 20 minutos? É. Só que 15, 20 minutos, ao longo de 5 dias, dá mais de 1 hora de um tempo que você não tinha. Entende? De um livro que você não conseguia passar da página 20. Então, gente, quando alguém vira para mim e fala que não tem tempo, eu falo para ela com a maior tranquilidade. Tempo é questão de prioridade. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando porque eu vivo isso. E por isso que é tão importante a gente fazer essa organização,
ter esse foco, utilizar essas ferramentas para facilitar a nossa jornada. Porque, gente, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas não é mais difícil você olhar para uma roupa que você gostaria de vestir e não vestir? Não é muito mais difícil você não estar tendo o rendimento que você gostaria na sua empresa? Não é muito mais difícil você não estar tendo o tempo de qualidade que você gostaria com a sua família porque você não consegue se organizar? Entendeu? Então escolhe o seu difícil. Escolhe o seu difícil. Ponto número 3, conhecimento. Gente, o mundo tá aí. A gente nunca teve acesso a tanta informação como a gente tem hoje. Só que vocês não precisam se contentar com informações rasas. Busquem, se apropriem. Uma pessoa vira para mim e fala: Gabi, eu não sei vender. Tu já fez 50 vezes? Tu já parou 50 vezes para estudar? Sentar a bunda na cadeira, né? Tem uma mentora minha que ela fala assim: horas de bunda na cadeira, estudando. Tu já parou de fato para sentar, estudar sobre vendas, fazer ali um esqueminha básico para o teu script de vendas, você pegar ali as principais objeções do teu público e dizer, ó, quando falar que tá caro, eu vou falar isso. Quando ficar duvidando se meu serviço é bom ou não. Vocês já pararam, gente? Vocês já pararam? Então, é isso aqui que a gente precisa entender, porque o conhecimento ele está aí. E uma vez que a gente vê, não dá para desver, não dá para apagar. Então, busque conhecimento nas áreas que você quer crescer. Gente, não vai cair do céu. Vocês estão vendo aqui agora, eu estou me lançando aí numa aventura que Deus me ajude, que eu falo, meu Deus, eu entro nos trem, depois eu falo, o que que eu fui inventar? Mas é isso, faz parte da vida viver isso. Então, vou fazer um doutorado em São Paulo. Me pergunte como que eu vou iniciar, como que eu vou terminar, não sei. Eu só botei no propósito de Deus e falei, Deus, se eu passar, é a tua vontade. Se eu não passar, não era a hora. E tá tudo bem, se eu passar, vai dar certo. E passei, tô aí. E vou fazer dar certo, como tudo na minha vida que eu me propus a fazer. E não é que não tenha dificuldade, não é que eu não vou chorar pelo caminho, não é que vai ser fácil, não, não é sobre isso, gente. É sobre ser adulto e entender os ônus e os bônus da nossa escolha. Ponto número 4, que a gente deve falar: dinheiro. Dinheiro. Não tem nada errado em falar sobre dinheiro. Não tem nada errado em querer ganhar dinheiro. Não tem nada errado em o teu trabalho impactar a vida das outras pessoas e você ser bem remunerado por isso. Então, domine o idioma do dinheiro. E a lógica do dinheiro é servir. E me fala, na face da terra, uma profissão que tu conheça que sirva mais do que a enfermagem, gente. Fala aí pra mim. Primeiro que a nossa profissão já surgiu disso, né? Do cuidado, da caridade. Então, o que a gente tem que entender é que servir não necessariamente precisa ser gratuito. Quando você ajuda uma pessoa, quando você ajuda uma mãe, um bebê que não está conseguindo amamentar, quando você ali ajuda uma pessoa a cicatrizar uma lesão, impede uma amputação, uma osteomielite, você faz uma sessão de laser terapia, alivia a dor daquela pessoa, você está servindo. Você estudou, você se aprimorou, você se capacitou para ter aquele nível de conhecimento para servir. E o dinheiro, ele mora no problema. Qual o problema você ajuda a resolver? Gente, quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de vendas, é só você trocar as palavras e virar a chave. Tem gente que acha que vender é errado, que ganhar dinheiro é errado, ser próspero é errado, ser rico é errado. Quando você muda e você fala, gente, eu estou prosperando tanto porque eu ajudei a amputar, ou ajudei a evitar a amputação do pé de seu João. Eu estou prosperando tanto financeiramente na minha vida porque hoje as crianças aqui da minha cidade e as mães conseguem ter um processo de amamentação mais tranquilo, porque eu fui para São Paulo estudar, me capacitei, me aprimorei e trouxe aqui para o interior do Mato Grosso o meu conhecimento e as minhas técnicas que ajudam nesse binômio. Então, é isso aqui que vocês precisam entender, virar essa chave. Digam aí para mim no chat se está fazendo sentido para vocês. Digam aí para mim. Pois, Aline, vamos, viu, Aline? A hora é agora. A hora é agora, pois vamos ter essas atitudes. Ah, depois de conhecer a Gabi, me tornei a mulher que mais temia, a que lê 2 livros por mês e que planeja. Olha os meus stories. Exatamente, Mari. É, exatamente. E eu gravei sobre isso hoje, né? Que eu falei, gente, eu nunca imaginei em minha vida que eu ia ler tanto livro, porque quem me inspirou foi o meu irmão, né? Meu irmão, ele lê muito, muito, muito. Ele também é empreendedor. Ele me inspira muito, ele lê muito. Eu nunca imaginei, gente, até eu começar e fazer isso.
um hábito na minha vida. Então, quais hábitos você quer desenvolver? Ponto número 6. 6? Não. Acho que é, né? 6? Peraí, vamos lá. Que até eu já me perdi aqui. Foco, tempo. Número 6. Deixa eu aceitar aqui, Roberta. Foco, tempo, conhecimento, dinheiro, visão, comprometimento. Tá certo. Então, visão. A visão é observacional. Não é à toa, gente, que eu chamo as minhas alunas de visionárias, né? Por quê? Porque você só é possível concretizar aquilo que você consegue visualizar, aquilo que você se enxerga, aquilo que você almeja, né? Para uma pessoa que viveu a vida toda na gaiola, né? Tem até um poema que fala sobre isso. Para o passarinho que viveu a vida toda na gaiola, ali para ele é o normal. Então, converse, esteja com pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter. Gente, não adianta vocês quererem ficar tendo resultado diferente, fazendo todo dia a mesma coisa, andando com as mesmas pessoas e não tô mandando vocês serem inimigas de ninguém, não, tá? Não é sobre isso, não, gente. Mas assim, você conversar com pessoas que não entendem sobre empreendedorismo, que vão diminuir o seu sonho. Teve alguém, eu não me lembro, que alguma das meninas que me falou, alguma das alunas que falou na última aula, que a filha foi falar para a professora que ela ia abrir um consultório de enfermagem, ou chamou para conhecer o consultório de enfermagem. Eu não lembro quem foi você, Chay. E Kate falou bem assim: ah, então ela não é mais enfermeira, né? Tipo, ah, então ela não é enfermeira. Então, assim, gente, é a gente se É colocar. isso mesmo. Ó, aí, tá vendo? Tô dizendo que eu lembrei da história. Então, assim, Aham. Se ela está abrindo um consultório, então ela não é enfermeira. Como se enfermeiro não pudesse ter consultório. vocês estão vendo? Então, gente, converse com pessoas, e não é que a gente não vai falar sobre o nosso trabalho, a gente vai falar sim, vai educar sim, mas por muito tempo, nós, profissionais da enfermagem, fomos vistos somente em hospital, em unidade básica. Tudo bem, não tem problema, gente, em quem continuou no hospital e quem continuou na unidade básica. Não tem problema. Só que hoje a gente tem que ter visão de longo prazo. A gente tem que entender onde a gente quer chegar, meta de curto, médio e longo prazo. Hoje, começou no consultório. Ah, quero abrir uma clínica, quero expandir, quero trazer profissionais para trabalhar comigo, quero ter parcerias. Ou comecei no atendimento domiciliar, vou investir no meu laser, vou fazer uma sociedade, né, Gil? E vou buscar parceria e vou prospectar. Gente, é isso aí. E uma coisa que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês, e eu vibro nisso aqui. Porque muitas vezes a gente reclama porque a gente não vibra nisso. Quem é melhor do que você conta, explica e serve. Só que muitas vezes você não é essa pessoa, tá? E por muito tempo eu me questionei na enfermagem sobre isso. Que eu falava bem assim, gente, mas eu não entendo porque as pessoas não querem compartilhar, não querem falar, não querem dividir. Eu ficava assim, porque eu sou tão assim, gente, eu sou desse jeito que eles estão vendo aqui, viu? Eu não consigo aprender uma coisa e não ensinar. Não consigo. Isso é meu, de Gabriela. E eu ficava indignada com isso. Eu parava assim, gente, será que eu tô sendo a enfermagem que eu gostaria de ter? E aí, quando você começa a pensar sobre as suas atitudes, você fala: olha, eu vou começar a fazer mais isso, vou me juntar mais com essas pessoas que têm essa mentalidade, porque hoje, graças a Deus, eu sou muito privilegiada, gente. E as meninas que vivem do empreendedorismo, a gente estava lá em São Paulo, se eu estiver mentindo, as meninas me corrijam aqui, eu, Maristela, Sinara, e a gente foi para um café, né, lá em São Paulo, e tava assim uma vibe tão boa, uma ajudando a outra, e trocando contato e Martina já me apresentou a Ana Paula, e a gente trocando contato de fornecedor, e elas já me ensinaram lá o negócio do MG500, e não sei o quê, e aquela vibe tão boa, aquele negócio tão bom que eu falo, gente, é essa enfermagem que eu acredito. É essa enfermagem que eu quero viver. Mas para que eu chegasse nesse momento, eu precisei plantar, eu precisei buscar, eu precisei servir. E é isso que a gente tem que entender, que às vezes a gente precisa se retirar de alguns lugares. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, eu sabia que eu era a pessoa certa no lugar errado. Porque eu parava e pensava assim, não, o problema não é a enfermagem. O problema não é a enfermagem. O problema era o lugar que eu estava. E depois que eu decidi sair daquele lugar e me conectar com pessoas que estavam vivendo o que eu queria viver, porque eu já tinha visão, só não sabia como fazer para chegar lá, as coisas para mim de fato acontecerem. E hoje eu sou muito privilegiada, gente. Meu Deus do céu, muito privilegiada. Assim, os últimos 5 anos,
me fizeram crescer e amadurecer 15 anos nos últimos 5 anos na minha vida pessoal e profissional, principalmente por causa das colegas e amigas, né, que eu fiz na comissão. As meninas, assim, Ave Maria, são incríveis, extraordinárias, como pessoa e como profissional. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Ser um bom profissional e ser uma boa pessoa. Tá? Aquela pessoa que só tem título, currículo, é doutor de não sei o que, não sei o que, mas não é uma boa pessoa, para mim ela não faz diferença nenhuma, porque eu não vou querer ter ela perto de mim, tá? Então são duas coisas que eu valorizo. Se a pessoa é uma boa profissional, né, tem conhecimento, vivência, expertise, e será uma boa pessoa para a gente sentar e compartilhar. E se você não sabe, pergunte. E não tem problema nenhum em perguntar, pergunta nenhuma é tá? Então a gente precisa entender e ter humildade. Já falei essa palavra algumas vezes aqui, né? E aí, palavra número 7, comprometimento, que é aqui onde vai pegar. Inclusive, hoje eu vi um post que eu não sabia disso, gente. Inclusive, olha, quando eu tô falando para vocês da distração, né? Da distração aqui antes de fazer essa aula para vocês, que eu não sabia que o dia 19 de janeiro é considerado o dia da desistência. Vocês sabiam disso? Depois leiam, tá? Eu vi só um post. Não fui buscar a fundo ainda não, porque como eu falei para vocês, foi enquanto eu estava aqui me ajeitando, eu vi esse negócio lá, mas eu vou ler sobre isso. Dia 19 de janeiro é o dia da desistência, porque a gente começa, né, agora, o início de janeiro, primeira segunda-feira, a primeira semana, com aquele gás, vou malhar, vou fazer atividade física, não sei o quê, e aí quando chega no dia 19, né, aí você vai degringolando, você vai voltando, você vai... Então, gente, eu nem sabia disso, mas, de fato, não é fácil se comprometer. E é difícil para mim também, mas esse é um dos pilares que eu acredito, comprometimento. E uma das coisas mais difíceis que eu acredito também no empreendedorismo, porque quando você está no CLT, né, tem um chefe que te cobra bater o ponto. Você sabe que se você faltar, vai ter problemas de demissão, que as pessoas vão, o colega vai dobrar, tarará, 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 enfim. Só que quando você é a sua chefe, aí você dá um jeitinho, né? O dia que você falou que ia fazer a precificação, você vai pro shopping. O dia que você falou que ia lá tentar parceria, você vai levar a filha no balé. O dia que não sei o que... E não tô dizendo que não tem que levar não, tá, gente? Não tô dizendo não. Mas eu tô falando assim, que vai ter sempre algo para a gente fazer, a gente deixar o nosso negócio, o nosso projeto em segundo plano. Se você não for muito disciplinado para ir lá e pensar e bater o ponto e se comprometer a fazer, gente, sinto informar. Vai chegar fevereiro, março, e vocês vão estar no mesmo lugar do ano passado. E vai chegar ao final do ano com as mesmas queixas e sentimentos que alguns de vocês podem estar tendo agora. De dizer assim, poxa, olha isso que o Gabi tá falando, é verdade, mas esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E o mais interessante disso tudo, gente, é que só depende de vocês. É que só depende de vocês. Sabe? Não tem ninguém que tem que ficar aí buscando, controlando seu horário, que essa é a vantagem do empreendedorismo também, né? Como eu falei, eu acordo 5 horas da manhã, tô aqui agora em plena segunda-feira à noite dando essa aula para vocês. Então, assim, existe flexibilidade, existe liberdade de escolha, mas não existe resultado sem execução. Não existe resultado sem plantio. A conta não fecha. Então, mantenha a sua palavra. Se você disse que vai fazer, faça, assuma as suas responsabilidades. Isso é para a tua saúde, isso é para o teu pilar família, fé, relacionamento, negócio, dinheiro, captação de cliente, buscar parcerias. Porque, assim, é muito fácil prometer, é muito fácil falar, né? Agora, a execução, o dia a dia, a constância é o que vai mostrar, né? E lembre-se, dia 19 de janeiro, dia da desistência. E se a gente não desistir até lá, eu não vou desistir, né? Isso aí já é fato. Quando eu boto um trem na minha cabeça, minha filha. Mas, assim, é pra gente saber que é natural, é comum que a gente, né, não siga nos nossos projetos. Por isso que é tão importante a gente saber o nosso porquê, tá? Saúde. Eu não acredito, né, em negócio sem isso aqui. É como eu não acredito em negócio sem família, né? Para mim tem uma frase que eu gosto muito, que não tem nenhum sucesso no negócio que justifique o fracasso de um lar. De fato, eu acredito nisso, como eu também acredito na
no pilar saúde, né? Por isso que esse ano vocês vão me ver lá no final do ano, podem olhar, vai dizer, rapaz, Gabi disse que ia e foi mesmo, porque esse é um dos meus focos esse ano, é a minha saúde. Então, cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Não emita palavras negativas, seja otimista. Gente, isso é uma coisa que eu aprendi há mais de 15 anos. Na verdade, duas coisas que eu aprendi ao mesmo tempo, há mais de 15 anos. Não emitir palavra, né, negativa e não ficar perto de pessoas assim que só falam coisa negativa, sabe? Eu não sou inimiga de ninguém, não, mas assim, começou a vibrar muita coisa negativa, aquela pessoa que só reclama, que não sei o quê, ai, tá bom, sai de perto. E a segunda coisa é não contar os meus projetos. Eu só conto os meus projetos depois que eles estão concretizados. Por exemplo, só minha mãe, meu esposo e as meninas da minha comissão, né, que me ajudaram no projeto, que sabiam que eu estava tentando a seleção do doutorado, né? Fora elas, ninguém sabia. Porque eu só contei depois que saiu o resultado. Então, assim, gente, a gente precisa acreditar. A gente precisa ser otimista. Então, vocês não me veem falando sobre isso no Instagram, mas o que eu acredito de fato que leva a gente para o próximo nível é isso aqui, ó. É a mentalidade empreendedora. E mentalidade empreendedora não é só sobre negócio. Não é só as pessoas acham que a mentalidade empreendedora é sobre você ter um CNPJ. Não. Eu sempre falei isso, todas as minhas alunas que estão aqui, em qualquer treinamento que vocês tenham feito comigo, vocês vão ouvir eu falar sobre isso, porque é de fato que eu acredito. Então, saúde, família e trabalho. Em alguns momentos vai ter um desequilíbrio, porém estabeleça um tempo para isso. Então vai ter alguns momentos, como vai acontecer agora na minha vida, gente. Eu não estou aqui trazendo para vocês um plano da vida perfeita, maravilhosa, prova de falhas. Não. Vai acontecer aqui agora na minha vida esse desequilíbrio. E como eu acabei de falar para vocês, eu vou começar a estudar novamente, vou ter que viajar mais além do que eu já viajo, mas isso tem uma data. Eu vou viajar 6 vezes a mais no primeiro semestre e 6 vezes a mais no segundo semestre. Isso é por um propósito. Isso é para um propósito maior para o meu trabalho, para um propósito maior para a minha família, mas isso tem um prazo. Isso tem um tempo. E tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado. Vocês acham que vai ser fácil para mim? Não vai ser fácil, eu já sei disso, gente. Só que eu tô olhando o quê? Com o olhar do final, com o olhar do objetivo, com o olhar do resultado. Ponto número 8. Progresso. A lógica da confiança, gente, é o progresso. Se você faz muito, você melhora. É errando que se aprende. Porém, erros novos. Não continue errando a mesma coisa sempre. É importante que você acerte. Então, Martina que estava aqui, a gente fez um processo de um curso dela, e aí ela ficou naquele processo, Gabi, vou, Gabi, não vou, Gabi, vou, Gabi, não vou, Gabi, vou. Eu falei, você não vai desistir não, mulher. Você não vai desistir. E eu sei que a gente, minha filha, nos 45 do segundo tempo, foi, sentou, fez, executou o projeto dela. E aí, depois que ela vendeu lá não sei quantos cursos, que ela deu a aula, ela falou, mulher, eu não tô acreditando. É isso aqui, gente. É o progresso. É você fazer. É porque ela não tá aqui, que ela já saiu, porque eu queria que ela contasse esse caso para vocês. Ela falou, Gabi, eu vou desistir. Sexta-feira à noite. Foi sexta, Deus? Foi sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Ela me mandou uma mensagem, ela falou, Gabi, eu vou desistir. Eu falei, não, você não vai desistir, não. Eu vou estar chegando da confraternização do meu trabalho, por isso que eu tô lembrando que foi sexta. Eu vou estar chegando da confraternização do meu trabalho umas 9 e pouco, aí você não vai desistir. Eu vou abrir o notebook com você, eu vou te mostrar o que você tá errando. E assim eu fiz, gente. Eu cheguei da confraternização, quase 9 horas da noite. Fui dar banho em Bela, fui tomar banho, fui colocar a Bela para dormir, e ela também estava na confraternização com o marido. Ela falou assim, Gabi, tô aqui. Falei, beleza, vamos lá. Entrei literalmente de pijama. Ela se acabou de rir. Ela, Gabi, kkkk. Eu falei, não dê risada não, vamos lá. E aí a gente foi. E, gente, em 10 minutos, sem mentira nenhuma. Eu queria que Martina estivesse aqui para contar esse negócio para vocês. Em 10 minutos, a gente não resolveu o que ia fazer ela desistir, que ela não tinha conseguido fazer o dia todo. Enfim. Quando foi sábado e domingo, ela vendeu lá os cursos que ela queria para aula. Na segunda, ela deu a aula e bateu lá não sei quantas vendas. Então, assim, ela ia desistir. Ela ia desistir. Aí, a partir do momento que ela fez,
que ela viu o progresso dela, ela, meu Deus, eu estava errando isso, ganhou confiança, agora ela vai fazer outras vezes, vai errar outras coisas. Mas o que foi que trouxe esse progresso para ela? Foi não desistir. Foi não desistir. A todo momento nós somos tentados a desistir. A todo momento nós somos tentados a desistir, gente. Só que quando você tá com o propósito muito forte, quando não sei qual é a religião de vocês, né? E uma coisa que eu acredito muito também, se deu certo é de Deus, se não deu certo é de Deus também, e você, né, coloca a tua fé no que tu quer fazer, e você se dedica, né? Não é colocar na mão de Deus e achar que Deus vai fazer tudo, não. E você se dedica, vai dar certo, gente. Vai dar certo. Eu tô sentindo um frio na barriga tão estranho, um medo, parece que eu não sei fazer o que eu faço todo dia. Se eu pudesse desistir, eu desistiria, é surreal. Pois não vai desistir não, mulher. Ô, mulher, mas tu não vai desistir, não. Não, não vai desistir mesmo. Olha o que Chay acabou de falar, ó, Chay. Olha aí, ó, pra você aqui, ó. Pra você esse slide. Olha o que você acabou de falar. Tá com medo, vai com medo mesmo. Só que você não tá indo com medo. Você tá indo com conhecimento. Essa é a diferença. Entendeu? Então, gente, é isso aqui que eu digo pra vocês. Não é só confiar e acreditar. E achar que as coisas vão dar certo porque vão dar certo. Então, aprenda a confiar mais em você do que em qualquer pessoa na vida. E eu digo isso para vocês. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Isso não é mérito meu, isso é mérito de minha mãe, né? Minha mãe, Ave Maria. Minha mãe sempre me criou assim com a régua muito alta no sentido de motivação, de não precisar de validação dos outros, né? De enxergar o meu potencial, de ir além. Isso é mérito da minha mãe, isso não é mérito meu. E aí hoje eu tento passar isso para as minhas filhas, né? Porque o tempo todo é como o Chay acabou de falar. A gente fica ali, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai? Só que viver com medo é viver pela metade. É o famoso e se, né? E se? E se? E se? Eu tô trazendo aqui muitas. Olha, a Martina entrando aqui de novo, mas eu vou dar uma bronca nela que é ao vivo, vocês vão ver. Viu? Eu tô contando aqui para vocês várias coisas que são realmente particularidades da minha vida, que só algumas alunas sabem, pessoas que convivem muito próximo a mim, sabem, porque de fato eu vivo isso aqui todos os dias, só que eu não tenho aquele perfil na internet de ir pra internet chorar. Gente, vocês nunca vão ver postando foto chorando, tá? Pelo amor de Deus, esse negócio de chorar, gravar vídeo, não. Então, assim, eu não tenho esse perfil de vir aqui me lamuriar, né? Eu passei, inclusive, um processo gravíssimo no meio do ano com a minha filha, né? Com a mais velha, com a Anabela. Duas vezes, inclusive, algumas meninas aqui que são minhas alunas, né? Sabem que foi, assim, super tenso na minha vida, mas eu não compartilhei isso na internet. Porque, de fato, eu acho que você precisa ser a primeira pessoa a acreditar, a se dedicar. Se os outros vão vir com você, ótimo. E depois que eu li um livro que eu vou indicar para vocês também, que é o Geração de Valor, né, sobre essa nossa jornada empreendedora, o Geração de Valor 1, 2 e 3 do Flávio Augusto. Para a gente que empreende, é muito difícil as pessoas entenderem, né? Graças a Deus eu tive super apoio da minha família, da minha mãe, do meu esposo, todo mundo, mas das pessoas entenderem o que a gente quer fazer. Porque a sociedade, e no nosso caso, foi feita para quê? Para fazer uma faculdade, passar no concurso e acabou, né? Fica lá e aposenta. Aí você fala, menina, você vai trocar o certo pelo duvidoso, menina, você vai não sei o quê. E hoje, grande parte das alunas que eu tenho, gente, dos alunos que eu tenho, são pessoas que trabalham no CLT e que o problema não é dinheiro, tá? O problema não é dinheiro. Da grande maioria, vocês que são meus alunos e estão aqui sabem, o problema não é dinheiro. O problema é liberdade. O problema é tempo. O problema é poder de escolha. O problema é estar com a família. Gil que tá aqui, não sei se Gil ainda tá aqui, tá sim, Gil maravilhoso. Não sei se é o mesmo Gil que eu tô falando, tá? Gilberto. Mas Gil, eu acompanhei toda a trajetória dele, né? E ano passado ele me mandou um textão, um áudio, inclusive conheço a esposa dele, Gabi, o filho, enfim, tô toda uma história aí. E aí o Gil me falou, né? Ele falou, Gabi, eu tô tão feliz, minha família tá tão feliz, meus filhos estão tão felizes, Ave Maria, tudo que eu sonhei tá acontecendo agora. Por quê, gente? Não era sobre dinheiro. Gil tinha acho que 3 vínculos. Não era sobre dinheiro, o que tava faltando para ele não era dinheiro. E é isso que a gente tem que entender, que é possível, que a gente deve confiar. Se tá com medo, que foi o que o Chay acabou de falar, se tá com medo, para, respira, se prepara e vá com conhecimento. Não seja um motivado despreparado. Eu não iludo ninguém, gente. Vocês podem pegar meus vídeos, tem vídeo meu no YouTube, desde 2018, que
que foi quando eu comecei aqui na internet, 2018. Se vocês pegarem vídeo meu, buscar aí, olha meu Instagram lá, desde quando meu Instagram começou, lá do iniciozinho, desde 2018. Vocês não vão me ver falando assim, ó. Vem empreender comigo e ganhe 10 mil reais em um mês. Vem empreender comigo e não sei o que, ganhe 30 mil reais em 3 meses. E vem empreender comigo e peça demissão. Não, 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 não. Eu sempre fui na contramão. Eu sempre digo, você não precisa pedir demissão para começar a empreender. Você pode ganhar muito mais do que 10, 15, 20 mil. Mas a jornada ela precisa de trabalho, dedicação e execução. Você vai ter que aprender a vender, vai ter que aprender a precificar, vai ter que aprender a negociar, vai ter que aprender a sentar e fazer parceria, vai ter que aprender a botar cara no Instagram, não necessariamente da primeira vez, mas vai ter que aprender a se posicionar, né, Chay? Cadê Valdinei? Valdinei que tá aqui. Valdinei que tá aqui, que sabe, ele é esposa, corta um dobrado comigo. A Eliane também. Porque eu falo, gente, quem faz o que quer é criança. Quem faz o que quer, a Nádia já tá dando aí de 10-0 no Instagram. Mas é isso aqui, gente. São coisas que a gente acha que a gente não ia conseguir, que a gente não ia fazer, mas a partir do momento que a gente confia e a gente começa, a gente vive o processo e colhe os resultados. Então, o que é que eu quero? É isso aqui que eu quero que vocês vivam. Não comparem. Ó, Valdinei, tô de plantão hoje, na Gelata Dodói. Qual é o nome do livro? Peraí que deu um branco agora. Geração de Valor. O livro é Geração de Valor, do Flávio Augusto. Isso, alguém botou aqui, Geração de Valor. Tem o 1, o 2 e o 3. Eu já li os 3 do Flávio Augusto. Muito bom. Muito bom. Aí, Raquel, Gabi, muito obrigada por 2024. Precisa agora, eu vou te ouvir. Ô, meu amor, saudades. Gabi, não deixa eu avisar. Pronto. Então, gente, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aula, ela não tem um objetivo de motivar ninguém, como eu falei, né? Eu aprendi isso com o Cortella e o Joel J, né? Para quem pegou aqui o início dessa aula, essa aula é Gabriela By, o podcast que eu ouvi do Joel J. Eu acredito que a gente realmente não motiva ninguém, né? A gente inspira as pessoas para enxergarem novas possibilidades e busquem essa realidade. Então, não compare o seu começo com o meio do caminho de alguém. Esse aqui foi o começo de Gabriela, com as condições que eu tinha, no cenário que eu tinha, do jeito que eu tinha. Hoje, essa é a minha realidade. Ai, Gabi, quer dizer que eu vou precisar fazer não sei quantas pós como tu fez? Não, não. Agora, o que tu precisa entender é onde tu tá hoje. É onde você quer estar? Daqui a 2 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? É isso que você precisa visualizar. Se não é isso, bora sentar na cadeira e traçar um plano para chegar no ponto B. De acordo com a tua realidade, de acordo com a tua rotina de filho pequeno, ou de esposo, ou de pai, ou de plantão noturno. É isso que você tem que organizar. Ou revezando com a esposa. Gente, é colocar uma data, é colocar um prazo. E isso não é mais sobre a rotina da Gabriela, isso não é mais sobre a minha vida, como eu já falei para vocês. Eu contei várias particularidades aqui para vocês, contei vários altos e baixos que eu vivi na minha jornada, e eu não tenho vergonha nenhuma dos meus baixos, nenhuma eu não tenho vergonha. Por quê? Porque foi por causa dessa mentalidade, dessa caminhada, desses erros, desses acertos que eu tenho os resultados que eu tenho hoje. E falo para vocês, com muita humildade, sou eterna aprendiz. Sou uma eterna aprendiz. Tô junto com vocês aí no game, aprendendo todos os dias. E não é só sobre Gabriela. Eu já mostrei isso aqui várias vezes para vocês. Se vocês forem lá no meu, tem até o depoimento do Gil aqui, ó, do Gil da Maristela. Se vocês forem lá no meu Instagram, lá na parte dos destaques, tem mais de 200 depoimentos lá. Tem 3 destaques. Cada destaque cabe 100 fotos, né? Tem 3 destaques só de depoimentos de pessoas que empreenderam, que tiveram esse ou aquele resultado. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que é possível. E essas 9 palavras que eu trouxe para vocês, só compete a vocês executar. Agora, se essas 9 palavras que eu trouxe para vocês, vocês quiserem aplicar no negócio de vocês e com o meu direcionamento, aí eu já tenho um segundo momento aqui. Quem estava aqui comigo agora, dia 5, ótimo, maravilhoso, tá? Então, já tá aqui para vocês, tudo tranquilo.
Para quem quer estar no dia 24 comigo, que eu falei que eu não tô esse ano de brincadeira, não comecei de brincadeira, já botei logo aqui um congresso logo no primeiro mês do ano, porque eu falei para vocês, né? Eu tenho toda uma trajetória aí esse ano, então já quero começar o ano com o pé direito, que é o primeiro congresso de empreendedorismo de negócios na enfermagem. Se já teve outro, não sei, busquei e não achei. Mas esse é o primeiro congresso de empreendedorismo de negócios. Pode ter de intraempreendedorismo, empreendedorismo social, empreendedorismo político e digital. Mas de negócios, esse é o primeiro. O primeiro congresso criado para acelerar o crescimento de negócios na enfermagem. Vai acontecer dia 24 de janeiro, um sábado, o dia todo, de 9 às 17. Vocês sabem que eu não abro a câmera para ficar enchendo linguiça, para ficar. Não. É realmente conhecimento, com material, com planilha, com checklist. Só hoje aqui nessa aula que vocês estão aqui comigo, vocês já vão ganhar 3 materiais, né? Agradeçam a Martina, já vou botar 3 materiais para vocês. Inclusive, vou botar logo agora. Deixa eu botar logo aqui, senão eu esqueço, tá, gente? Peraí. Inclusive, deixa eu colocar logo aqui para vocês baixarem, porque já teve gente que entrou, saiu. Eu já vou botar o link aqui para vocês, tá? É até bom eu falar logo disso, porque se copiar... Deixa eu botar aqui logo no chat para vocês, gente, peraí. Gil e Maristela, se eu aceitar. Aqui o link dos presentes, tá, gente? Ctrl V. É só clicar nesse link, tá? Tem um planner de 2026 para vocês, tá? Um planner completo de 2026. Tem o planejamento da vida pessoal, como eu falei, eu não acredito em negócio, em vida profissional sem vida pessoal. E tem um checklist para vocês irem ticando se vocês fizeram tudo certinho, tá? Então, eu liberei um material similar a esse em 2024, liberei um em 2025 e tinha esquecido completamente de fazer de 2026, tá? Mas graças a Martina, maravilhosa, tá? Eu já coloquei aqui para vocês. Então, é só clicar nesse link, já pega aí, salva, tá? Depois, se alguém não conseguiu, deu algum erro, me chama no WhatsApp ou no direct do Instagram que eu mando também para vocês. Tem 3 materiais em PDF. É só baixar e imprimir, tá bom? Mas deixa eu apresentar aqui para vocês também a programação do congresso, tá? Então, peraí, compartilhar. Então, para quem está aí realmente comprometido e determinado, e vai passar um sábado o dia todo comigo. Então, é o primeiro congresso, um evento 100% online e ao vivo. Tem a opção de gravado também, tá? Para quem não puder participar no dia 24. Quiser comprar, Gabi, tô de plantão, já saiu a escala, é aniversário do meu filho, do marido, do cachorro, tem uma aula da pós. Tem a opção de você comprar com a gravação, tá? E ao longo de um sábado inteiro você vai entender como estruturar seu negócio a partir de pilares que sustentam empresas saudáveis e lucrativas na enfermagem. Então, durante o congresso, vamos trabalhar a área de gestão, como organizar o seu negócio, os números e as decisões, vendas, como estruturar um processo de venda que funcione de forma contínua, posicionamento, como ser percebida como referência atleta o cliente certo, e processos, como criar uma rotina com eficiência e clareza. E qual vai ser a programação? Quem quiser aí já tira a foto, mas eu vou mandar um link da página para vocês também. Então, amanhã vai ser clareza e direção, posicionamento e gestão. Então, a gente vai ter abertura 9 horas, com o contexto do mercado, novas resoluções do COFEM, o que muda para quem já empreende. 9h30, como sair do lugar de prestadora de serviço e assumir uma postura empresarial. Clareza de público, proposta de valor e diferenciação, porque muitos negócios não crescem mesmo com boa técnica. 11 horas, passamos para o pilar 2, organização do negócio para crescer, onde as enfermeiras mais perdem dinheiro e diagnóstico prático. Atividade, mão na massa. À tarde, voltamos para o segundo momento, vendas com estrutura, como vender com previsibilidade, ajustes que destravam o faturamento, construção do plano de ação. Depois, 15 horas, organização da rotina, processos que sustentam o crescimento e como estruturar um negócio que escala. 16h30, consolidação do aprendizado, próximos passos e visão de longo prazo. Tudo isso, gente, tudo isso por menos de uma pizza, literalmente, tá? Literalmente, é para realmente vocês não terem desculpa e falar bem assim, ai, Gabi, meu Deus, não, gastei tudo no Réveillon. Não tem, não, gente, é o que eu falo. Para quem ficou aqui comigo e assistiu essa aula e gostou, já pegou os presentes, já pegou os 3 materiais, tem como vocês estarem executando tranquilamente, tá?
tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas para quem quer, de fato, se comprometer e passar mais um tempo construindo esse ano de 2026, vocês têm a oportunidade de passar nesse sábado, dia 24, das 9 às 17. Quem já fez os meus outros treinamentos sabe, é mão na massa, é muita prática, é muita teoria para sair com a cabeça assim, é tanto que eu falo domingo tem que ficar de molho com a família, né? Para a cabeça ficar tranquila, respirando, tá? Então, vou botar o link aqui para vocês no chat também, tá? Da página do evento, com todas as informações que vocês podem querer olhar com calma, para avaliar direitinho todas as informações. Vou botar o link da Hotmart aqui também, para quem quiser já garantir a sua vaga, porque esse é o lote 0, tá, gente? Se vocês olharem lá no meu Instagram, eu ainda não divulguei, não tem lá ainda o link, a gente vai divulgar amanhã para todo mundo ter acesso. Então, esse é o lote 0, vocês estão pegando com valor realmente promocional, tá? Então, quem quiser a gravação, na hora de comprar, por esse valor, pode adicionar a gravação. Gabi, tô de plantão, não vou poder, já vou comprar aqui a gravação, porque sempre nos nossos treinamentos a gente tem um grupo também, né, onde eu boto lá as informações e o material, tá? Então, para quem quiser fazer a inscrição, ou clica no link que eu mandei no chat, ou faz aqui no QR Code. Aqui também já é o link direto da Hotmart, tá? Então, esse é o lote 1, né? Na verdade, esse aqui é o lote 0, porque a gente não liberou o lote 1 ainda no Instagram. A partir de amanhã, a gente já vai ter o lote 1, né? Lá para todo mundo que quiser participar, e até o dia do evento, e pode ser lote 2, 3, então vocês estão sabendo aqui em primeira mão, tá? E isso, de fato, é uma coisa que eu acredito, gente. O Joel J, ele falou sobre isso também no podcast. Depois, quem quiser saber qual foi esse podcast, me pede que eu mando para vocês qual foi, para vocês verem, né? Muito do que eu falei aqui nessa aula foi baseado realmente nesse podcast que eu ouvi no domingo na academia, tá? Domingo, gente, na academia. Pois é, pra vocês verem que eu não tô de brincadeira. Então, assim, de que adianta ter luz se você não vai iluminar? E muitas vezes é assim que a gente vive, né? Eu conheço profissionais incríveis, pessoas maravilhosas, com muito conhecimento, com muita bagagem, mas preso dentro de uma caixinha. Preso dentro de uma caixinha por medo, preso dentro de uma caixinha porque alguém disse que ela não conseguiria, ou que ele não conseguiria, preso dentro de uma caixinha por não se achar suficiente, preso numa caixinha por medo, né, de não dar certo, do que os outros vão falar, do julgamento das pessoas. Então, assim, isso só paralisa a gente. E a única pessoa que vai sofrer com isso tudo é você. Teu amigo que te criticou vai ter a vida dele lá seguindo, né? Talvez um irmão que não apoiou, ou até o esposo que não compreendeu, tudo vai continuar, só você. E não tô falando para brigar com o esposo, com o irmão, com ninguém não, tá, gente? Mas quando vocês lerem um livro Geração de Valor, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas só você vai deixar de viver o seu sonho. Só você deixou de fazer aquilo que o teu coração pedia, tá? E eu digo para vocês, no tempo de vocês, na velocidade de vocês, eu sou prova viva disso, né? Eu sou casada, sou mãe, tenho 2 filhos, uma filhinha de 2 anos, eu estudo, eu viajo, não é fácil. Mas assim, quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente entende o propósito da nossa profissão, quando a gente entende o poder que o nosso trabalho tem de impactar a nossa vida e a vida das outras pessoas, assim, dá certo, gente. Dá certo, sabe? Eu não tenho dúvida que todos vocês que estão aqui nessa segunda-feira, na primeira segunda-feira do ano, né? Dia 5 de janeiro, tem grandes projetos para a vida de vocês, profissional, pessoal, né? Só que o que vai fazer isso tudo se concretizar podem ser vários pontos, né? Mas eu acredito muito nesses 9 pontos que eu trouxe aqui. E principalmente no comprometimento e na disciplina para fazer dar certo. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Hoje, quando eu estava selecionando os livros, né, que eu vou ler agora em 2026, eu até brinquei, botei lá nos meus stories, né? Quem não viu, botei bem assim, eu botei aqui, né? A meta ano passado eram 24 livros. Esse ano eu reduzi para 17. Aí eu falei, não sei como eu vou fazer, porque o doutorado vai começar, né? Mas aqui a gente gosta de viver perigosamente.
Porque se a tua meta, gente, se o teu sonho não te assusta, você fala bem assim, meu Deus, será que vai dar certo? Você tá sonhando pequeno. Sinto te informar. Sinto te informar. E eu vivo isso, eu vivi isso agora. Eu digo pra vocês, gente, com todo o coração, sem ser é, é, trazer alguma coisa emocional aqui pra vocês, não. Eu tô aqui totalmente tranquila nessa aula, porque eu vivi isso agora recente. Por um triz, eu não desisti do processo do doutorado. Por um triz, por um triz. As meninas que me conhecem sabem, e meu marido que acompanhou o meu processo, por um triz. Só como eu falei, primeiro eu confiei, né? Eu botei o propósito na mão de Deus, sempre tudo na minha vida. Primeiro, botei o propósito na mão de Deus. Segundo, eu fui estudar para a prova de inglês. E quando eu falo estudar, gente, não é estudar quando dá, é fazer realmente dar certo. Eu fiz curso particular, contratei professora particular de inglês, comprei curso online de inglês, estudei de madrugada de inglês em 15 dias, gente. Em 15 dias eu tinha que passar na prova para me inscrever. Em 15 dias eu estudei para passar nessa prova. E eu botei na mão de Deus. Aí eu pensei em desistir. Eu falei, eu vou desistir, não vai dar certo. Aí depois eu falei, gente, eu não desisto das coisas. Eu não desisto. Eu tento. Se não der certo, beleza, mas eu não desisto. Eu não vou desistir sem tentar. Fiz. Fiz o processo. E aí, no sábado, eu fiz o simulado, porque a prova, né? Depois, se vocês quiserem olhar, é TEAP, tem a TEAP, a TOEFL, a TOEIC, enfim. E assim, gente, uma das provas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Uma das provas mais difíceis que eu fiz na minha vida. E aí eu fiz um simulado no sábado. A minha prova oficial era na segunda. Gente, eu tive uma crise de fibromialgia, né? Quem não sabe, eu tenho fibromialgia. No sábado, depois da prova. Eu fui pro consultório para fazer a prova e eu cheguei aqui acabada, destruída. Eu só fiz tomar um banho, deitar na cama e comi na cama. Meu marido levou a comida, eu comi na cama, enfim. E muito mal, velho. Muito mal, muito mal. Eu falei, velho, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu falei, eu vou fazer. Na segunda foi a minha prova oficial. Eu saí do mesmo jeito, tive outra crise de fibromialgia. Na segunda eu não podia tomar remédio, né? Eu tive uma crise no sábado e não podia tomar remédio para a segunda porque o remédio ele me deixa lenta, né? E como a prova tem tempo para fazer, eu não podia tomar o remédio porque senão segunda-feira ainda tá meia lerda, né? Aí eu falei, não tomei remédio. Aí na segunda eu tomei o remédio. Mas, gente, eu precisava tirar 50 na prova. E eu tirei 72. Gente, pensa um trem na minha vida que eu não acreditava. Eu não acreditava. Pra mim, eu passei no doutorado quando eu passei nessa prova, que eu falei, gente, depois que eu passei nisso aqui, qualquer coisa pra mim que vier aí é lucro, é tranquilo. Depois disso aqui que eu passei, qualquer coisa eu passo. Então, assim, eu digo pra vocês, isso aconteceu comigo agora em novembro. Outubro, novembro, na verdade. Outubro, novembro. Outubro, novembro. E eu pensei em desistir. Por um triz, gente, por um triz. Um negocinho assim, ó. De 10 minutos eu não desisti. Mas aí é o que eu falo do seu mindset, né? Do seu mindset, da sua mentalidade. E aí, no dia, eu falei com duas pessoas. Na verdade, com duas, não, com três. Foi com o Lude, com Érica e com o Neison. Eu conversando com eles assim, e aí eles falaram: não, você vai fazer. Não, eu não falei que eu queria desistir, mas assim, eu botando um monte de dificuldade, sabe? Ele falou: não, você vai fazer, você vai passar, vai dar tudo certo. Não sei o que. Eu falei: gente, puta, vou fazer. E fiz. Então, gente, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, que não é só ter um plano. Não é só acreditar que vai dar certo. O que eu tô contando da minha história aqui para vocês, não, que não é a melhor história, a única história, que vocês vivem isso todo dia também, eu estou literalmente contando sobre a minha vida aqui, é que não é só ter um plano, não é só escrever frasezinha motivacional, não é só ler um livro, é ter uma mentalidade, é estar cercada de pessoas que vão te impulsionar, é buscar o conhecimento que você não tem, que você precisa ter, é ter disciplina e comprometimento para não desistir, é não se perder no processo, não se perder de você, não se perder da sua família, do seu marido, do seu filho. Isso é fácil? Não é, gente. Se fosse fácil, tá todo mundo fazendo. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Quando alguém vira para mim e fala que eu tenho sorte, eu falo, 18 anos que eu tenho na enfermagem, os 18 anos que a sorte me encontrou, ela me encontrou trabalhando. Ela me encontrou estudando, ela me encontrou plantando. Acabei de falar para vocês o processo que eu vivi agora em novembro, outubro, novembro. Foi sorte? Beleza. Quem achar que foi sorte, vai lá e faz a prova que eu fiz. Se realmente a prova não foi difícil, então assim, você tem um nível muito maior de conhecimento que eu, e tudo bem por isso. Mas para mim foi a prova mais difícil que eu fiz na vida.
dos últimos tempos que eu lembro, né? Que de época de faculdade eu nem lembro, não tava nem acostumada com esse negócio de prova. Mas é isso, meus amores, tá? É isso. Dia 5 era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, assim, quis falar aqui sobre o Congresso, aproveitar a oportunidade, né, para falar. Isso, exatamente. Cheesy Prime, alguém botou aí, não vi quem foi, mas foi. Maristela, essa mesmo, Mari. Essa mesmo, Mari. Tem um curso muito bom, depois você me fala para eu te indicar online, tá? Comecei hoje, que Pronto, esse eu tô com mesmo. a orientadora do mestrado, e aí ela Pronto, já me de manhã cedo, né? Hoje minha manhã, como eu coloquei lá no Insta, foi produtiva. E aí eu já comecei a ver para me preparar para fazer a de proficiência, né? Que você lembra que eu esse parei aí o mesmo, mestrado amiga. quando minha mãe morreu, na época da pandemia, e aí eu não consegui mais dar continuidade. Aí voltei, esse ano eu sempre falo que a minha história se conecta com a sua, até porque eu te conheci na TV e sua história conectava com a minha. E foi assim que eu te procurei, para todos que estão aqui saberem. E aí exatamente tudo que você falou, que sempre conecta, sempre faz sentido. Então hoje eu comecei já a traçar, até 31/12 eu já tenho meu planejamento todo. E um Perfeito. deles é o mestrado, voltar ao mestrado, né? Estou com uma orientadora, já comecei a ver o conteúdo e já marcar os horários para estudar direitinho. E é tudo isso aí que você falou. Eu li aqui que tem uma colega que falou assim: que sempre que eu vou começar, eu tenho medo. Vai com medo mesmo e cola em Gabi, porque o que ela falar é sucesso. Pois é, gente. Então, assim, essa de fato era a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Então, o mais importante que eu queria que era a mensagem de execução, né? Graças a Martina, eu fiz essa aula, porque isso é o que eu vou começar a aplicar novamente, né? Cada ano são novos objetivos, novas metas. Venho aí agora viver um grande desafio, mas vamos vencer mais uma vez, é isso que eu acredito, quem planta colhe, tá? Então, que o 2026 de vocês seja abençoado, seja de muito plantio, porque eu acredito que quem planta colhe, que seja muito, de muita determinação, de muita disciplina, e quem gostou de estar aqui conosco, quem gostou dessa energia, que quer realmente não se sentir sozinho para executar tudo isso aqui que a gente falou, venha fazer parte, né, do nosso time, participe desse congresso dia 24. Quem não puder participar, tem a opção gravada. Quem não puder participar também agora, pega o material que eu disponibilizei para vocês, é gratuito, planejamento, o planner, e começa a executar, tá? O importante, obrigada, gente, obrigada. Tô me parabenizando aqui pelo doutorado, obrigada, obrigada. Então, assim, o mais importante é vocês seguirem, tá? Um passinho de cada vez, não se comparem com as outras pessoas, se inspirem sim em pessoas que chegaram onde vocês querem chegar, pessoas que estão fazendo a caminhada que vocês gostariam de fazer, mas não se comparem no sentido de vitimizar, no sentido de achar que só para você dá errado, tá? Porque cada um aqui tem uma história, cada um tem um início, e você precisa ser a primeira pessoa a acreditar e a valorizar a tua história. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer, tá? Isso eu digo para vocês, porque assim, é o que eu falo. Isso não é mérito meu, isso é mérito da minha mãe. Mas eu não tem ninguém que me faça duvidar do meu potencial. Ninguém, 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 ninguém. Pô, Ave Maria, pode ser o presidente, ninguém vai me fazer desistir, desanimar, parar. Eu até caio, né? Que a gente é ser humano, né? A gente cai, fica triste ali, mas sacode a poeira e dá a volta por cima, tá bom? Beijão para quem está presente aí. Eu vi que Sandra colocou aqui que está presente no Congresso. Quem vai estar Cadê presente nossa no Congresso? foto? Eita, cadê o povo para aparecer bonito? Deixa eu tirar nossa foto. Para quem vai estar no Congresso, já prepara a agenda, já se prepara para o dia 24. Cadê a foto maravilhosa? Já se prepara para o dia 24, que vocês sabem, né? Eu não abro a câmera para brincar, passar um sábado todo com vocês, Ave Maria, tem que fazer valer a pena. Oi, Gabi! E aí, agora a Gabi apareceu. Kátia, bora lá. Lio, tirei uma foto aqui, bem linda. Eu vou postar lá. Pronto, deixa eu tirar outra pelo Instagram, peraí. Lil tá aqui? Não, não é uns Li, não. É Lio, Eliane, é outra Lio. Ah, tá. Um, dois, três e... Prontinho, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Se ficarem com alguma dúvida, chama no direct, tá?
Espero vocês dia 24. Feliz ano novo, gente. E obrigada aí, tá? Quem me parabenizou aí. Muito, muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite.